Eu vivo num tempo de guerra. Eu vivo num tempo sem sol. Só quem não sabe das coisas é um homem capaz de rir. Ai, triste tempo presente, em que falar de amor e flor é esquecer que tanta gente está sofrendo tanta dor. Elisete, a mulher e o espelho. Disse um jornal carioca que durante a audiência, refrega, disputa, não sei que nome lhe deva dar, entre o chefe de gabinete da Secretaria do Bem-Estar Social e os antigos moradores da favela da Maré, que há 1 ano e 8 meses foram transportados de onde moravam e despejados num terreno alagado na Pedra de Guaratiba. Assistidos estes por nós, membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores. Disse o jornal que, em determinado momento do diálogo, eu tive a voz embargada pela emoção e lacrimejei. Talvez, mais do que lacrimejado, tenha chorado mesmo. Sempre me revoltei contra o ditado, homem não chora. É mentira, chora sim. Nosso machismo nos obriga a esconder o choro, então lacrimejamos. Homem chora, mulher chora, todas as pessoas sensíveis choram. Vergonha seria ser de aço diante de tudo o que ali ouvimos. E tenho certeza que nenhum de nós que ali estávamos cumprindo o mandato, nenhum de nós se insensibilizou. E o que foi que me fez lacrimejar naquela tarde de quinta-feira, quando os horrores que ali ouvimos foram apenas os horrores consabidos? Nenhuma nova verdade revelada. Apenas a mesma ladainha trágica repetida pela 1.000ª vez por aquelas mulheres e homens exangues que murmuravam o mesmo texto dolorido que podíamos até mesmo ouvir antes de ser pronunciado. Nenhuma surpresa. Então, por que o espanto? Os nossos corações estão petrificados. Já não sofremos diante da dor do nosso irmão. Não nos espantamos diante da injustiça. De tanto tê-la visto, já não podemos vê-la. E se vemos uma criança de 7 anos dormindo na calçada, coberta de jornais, a boca beijando o chão e o pó, já não podemos vê-la. Se vemos uma família inteira, aquela que antes dormiam nas praças da Zona Sul e que agora dormem do lado de fora, nas portas das mesmas praças, sentindo o mesmo frio, a mesma fome, se as vemos ao relento, já não podemos vê-las. O orvalho vem caindo, pensamos na canção. Não nos tuberculosos. Se ouvimos relatos de prisioneiros entulhados, histórias de prisioneiros que pedem para ser amarrados nas grades de suas celas para poder dormir, pois não há espaço no chão, tantas vezes ouvimos essas histórias, tantas vezes as mesmas palavras, que já não podemos ouvi-las. Já tantas vezes ouvimos histórias de prostituição infantil, meninas de 12 anos ou menos, prostitutas impúberes. Já tantas vezes ouvimos esse crime que lesa a humanidade, já tantas vezes que não podemos ouvir. Palavras loucas, ouvidos moucos. Estamos surdos, cegos. Assim nos protegemos e podemos continuar vivendo, indo ao cinema ou à feira. Graças a Deus, estamos vivos, cegos e surdos como convém. Mas temos voz. Por Deus, não sejamos mudos. Para nós, amanhã será outro dia. Para eles, será o mesmo. Sempre o mesmo. Então, que coisas horríveis nos contaram? Que tenebrosas tenebridades revelaram? Nada. O corriqueiro de sempre. O horror entra por um ouvido
sai o pavor pelo outro. Contaram trivialidades. Viviam em Bom Sucesso, favela da Maré. Era urgente construir a linha vermelha e mais urgente se tornou quando se soube que 100 chefes de Estado e de governo, reis, rainhas, princesas, sheiks, tiranos e tiranetes, ditadores de todos os matizes e continentes, visitariam a nossa bela cidade. Era preciso fazê-la outra vez maravilhosa, pelo menos por 4 ou 5 dias. Traçou-se a linha vermelha, borrando a casa dos pobres, sem que se perguntasse quem vivia dentro. Nos projetos feitos no papel, ninguém vivia, ninguém amava, ninguém sentia angústias de viver. Do ponto de vista urbanístico, parece ter sido o melhor traçado, como teria sido inadequado, ao contrário, fazer passar um viaduto pelas janelas do Sheraton ou do César Park. Assim, 280 famílias foram condenadas ao desterro, a abandonar o lugar onde viviam, algumas desde nascidas. Era pelo bem do rio. Foram levadas para a Pedra de Guaratiba, 1h30 de distância, talvez mais. Aqueles que trabalhavam a 10 minutos a pé de suas casas têm agora que viajar de ônibus 2 horas no ônibus que lhes foi assegurado, mas que de lá sai de madrugada e volta à tarde da noite. Uma só viagem, na qual se misturam homens que vão trabalhar, meninos estudar, muitos procurar emprego, alguns vadiar. Contaram o trivial. Homens foram perdendo o trabalho e sem salário, abandonando mulher e filhos ao Deus dará. Coisas banais. As famílias se desagregando, o lugar insalubre, cheio de cobras, cobras não literárias, cobra norato, cobra emplumada, cobras rastaqueras, dessas que matam, prosaicas, sem dignidade, cobra cipó, cobra d'água, cobra capim, e coisas sempre banais. As crianças vão morrendo, média de 4 ou 5 a cada mês. Já lá se vão 20 meses. Façam as contas. Quase 100. Antigamente chamavam-se anjinhos. Hoje chamam-se mais um. A prefeitura prometeu cestas ditas básicas para compensar o transplante, a perda do trabalho. E as cestas chegam. Não todo mês prometido, mas de 3 em 3. Não lacradas como convém, mas violadas. Quem as viola? Ninguém sabe. Sabem que são cestas entregues à fazenda modelo. Modelo de campo de concentração. Soweto, Ruanda, Eritreia. Lá, onde vivem os miseráveis catados nas ruas da cidade e os desabrigados pelas enchentes anunciadas de janeiro a março, e que são lá depositados depois da queda dos seus barracos. Serão os funcionários da fazenda os violadores do lacre? Serão os miseráveis da fazenda em luta contra os miseráveis de Guaratiba? Foi aí que pela primeira vez eu me emocionei. A moça se chamava Elisete, como a cantora, magra como ninguém. A moça disse que 2 passarinhos, mesmo de boa índole, 2 pássaros pacíficos, ordeiros, carinhosos, bons cantores, 2 passarinhos de paz, pombas de Picasso, brancas em céu azul, se postos numa gaiola e postos à prova da fome, 2 cambachirras se transformarão em ferozes galos de briga, lutando até a morte pelo mesmo grão de alpiste. Não sei se é verdade ou não. Animais, há que são os estoicos e aceitam morrer antes de dar combate. Mas a imagem literária de Elisete é forte e bela. 2 pacíficos pássaros que sangram na gaiola, sem água e sem comida. E
e os pássaros da fazenda e os da pedra de Guaratiba, vizinhos, antes amigos, chegam às vias de fato, brigam de foice, roubam, apunhalam-se por um pedaço de pão. Não é literatura, é arma branca. É uma estrutura social que se desintegra. A família que apodrece unida permanece unida. Implosão de um grupo humano, brasileiro, como nós. Elisete contou a sua história. Fez 2 cursos no Senai. Teve emprego, progrediu, maior salário, orgulhosa, namorou. Era mulher realizada na medida da sua ambição, que de grandiosa tinha apenas a sua simplicidade. Queria ter casa, marido e filhos, em bom sucesso, mas foi deportada para Guaratiba, como os alemães transportavam judeus de um país a outro. Arrancavam os seres humanos, ignorando que nós, como as árvores, temos raízes. Em Bom Sucesso, 280 famílias foram arrancadas do seu solo. Raízes expostas, arrancadas de sua terra, da sua casa, da sua rua, do seu bairro, das suas memórias, arrancadas dos seus desejos, dos seus amores e jogadas longe, no pântano das cobras, pelo bem do Rio de Janeiro. Somos bons anfitriões, sem chefes de estados, la noblesse oblige. Viva a linha vermelha e vivam os chefes estrangeiros que nos honram com a sua presença. Elisete perdeu o emprego, namorado e esperança. Durante 1 ano e 8 meses, guardou o sonho, casa, marido e filhos. E quem sonha tem esperança? Elisete esperou. Haviam prometido que o transplante duraria 6 meses, tempo curto. Findos os meses de suplício, viria bonança, casas novas em regiões urbanizadas. Essa foi a promessa. Elisete sonhou com o seu novo bairro, como os candangos sonharam com Brasília. Depois de 6 meses, foram protestar na prefeitura. E a resposta foi uma bela promessa. Esperem 6 meses mais. E mais 6 meses esperaram. E outros 6 meses e ainda mais esperaram. E esperaram as cestas básicas, emagrecidas. Os médicos que não vinham. Os professores que também não. Esperaram que alguém viesse. E não veio ninguém. Elisete perdeu a esperança. Mudou a prefeitura, mudaram os governantes. Ela e seus vizinhos, talvez 50 ou 100, resolveram tentar, uma vez mais, expor sua causa. Foram à Cidade Nova procurar a secretaria, que estava em outra parte. A cidade é grande. A prefeitura protegeu-se. Era normal que aqueles homens, aquelas mulheres, cansados de 1 ano e 8 meses de promessas, cansados da espera e da viagem, era normal que estivessem nervosos, exaltados, normal que se excedessem, normal também que a polícia protegesse os bens e as vidas, mas não era normal bater na barriga de uma mulher grávida de 6 meses. Não me contaram. Eu vi. Não era normal tanta pancadaria para tão pouca gente desarmada. Entrou uma comissão dos alagados para parlamentar com o chefe de gabinete que veio ouvir os desesperados. Elisete, porta-voz, que já não tem os empregos que tinha, nem o sonho que sonhava, que já não espera marido nem filhos, ainda queria ao menos sua casa, como qualquer animal que tem direito a um território, lugar que o abrigue. O cão pede um canil. Elisete contou sua vida, que era a vida de 280 famílias, 1.800 cariocas. E nós ali estávamos com as fisionomias duras, inflexíveis, ouvindo misérias, relatos repetidos, déjà vu.
Até que, para descrever o seu atual estado, Elisete disse: hoje eu tenho medo do espelho. O espelho me amedronta. Ela disse que temia olhar no espelho, olhar-se no espelho, ver-se. Tinha medo da sua imagem. Não como nós, que temos medo do escuro ou do alto da escada, medo de olhar para trás ou atrás da porta ou atrás da igreja. Não como nós que temos medo da noite, do silêncio, do futuro, medo da palavra que dissemos ou daquela que não queríamos ouvir. Não como nós que temos medo dos outros ou de nós mesmos, medo da velocidade ou do imobilismo, medo de Deus ou do infinito, medo do mar ou da chuva, medo da solidão e da multidão, medo da vida. Viver é muito perigoso, disse Guimarães Rosa. Medo da vida ou medo da morte. Ela tinha medo do espelho. Tinha medo do espelho quando tantos e tantas sempre amaram o espelho acima de todas as coisas. O mitológico Narciso apaixonou-se por si mesmo ao se ver no espelho das águas. E como todo amor é carência, todo amor é falta, todo amor é busca, Narciso buscou o que lhe faltava justamente na sua imagem refletida. Ali, o único lugar onde o que lhe faltava não podia estar. Se algo nos falta, é nos outros que vamos buscá-lo, e não em nós mesmos, que carecemos. O futuro de todo Narciso é a morte, pois que ele se busca em si mesmo, além da superfície das águas, e o amor é o outro e não o nosso reflexo. A madrasta da Branca de Neve buscava no espelho a certeza da beleza, a autoafirmação. Queria ser a mais bela e o espelho lhe dizia sempre sim. Até que um dia disse não. A madrasta quebrou o espelho. O espelho é humano, tem alma, emoções, sentimento, imaginação, memória, e só os humanos sabem usá-lo, só os humanos sabem ver-se. Uma vaca que se olhe no espelho não terá nunca a infelicidade de saber-se vaca. Ela jamais se verá ao ver-se. Um gato brinca com a sua imagem especular como se brincasse com outro gato. Mas como esse segundo gato, sua imagem especular, nada mais faz do que repetir seus mesmos gestos, o gato se cansa e abandona a brincadeira, sem descobrir-se em sua imagem. Só o ser humano é humano, porque ser humano é saber se ver. E Elisete tinha medo de se olhar, de se ver. Medo de saber-se. Ela que sempre no espelho se via e ao ver-se via seu sonho, já agora sem o sonho não se via. Já não era. E ela queria ver-se como tinha sido, em bom sucesso, com o sonho de casa, marido, filhos. Queria ver-se como tinha sido, não como era. Não como diante de nós se mostrava, vencida, imagem da descrença, da renúncia. Ela sabia que quem renuncia ao espelho, renuncia ao sonho, renuncia a ser humano. Essa noite, quem sabe? Ou amanhã de manhã, certamente. Nós temos todos um encontro marcado com nossos espelhos. Veremos nossos rostos refletidos. Nós, como a secretária e seus assessores, como o prefeito e seus secretários. Enquanto o problema dos alagados da Pedra de Guaratiba não for resolvido, a linha vermelha não estará terminada e nós estaremos todos condenados. Nós, aqueles que ainda temos vergonha na cara. Ao vermos nossa imagem refletida, estaremos condenados a ver o sonho de Elisete, o sonho de ter
o que já teve: uma casa, o sonho de ter um sonho. Pronunciamento sobre Lisete, a mulher e o espelho.